Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. E nós vamos dar continuidade da segunda parte do tema que a gente está lendo de sexualidade e afetividade, tá certo? E nós paramos na página 96 e nós vamos falar de lei de causa e efeito. Pedindo aos mentores, a todos que estão aqui conosco, para que a gente possa dar continuidade desse tema, né? Então, a gente vai dar o início, tá ok? Então, vamos lá. Lei de causa e efeito. Ante a lei de causa e efeito, existem doenças sexuais que trazem névoas de tempo encobrindo o débito. Não é difícil entender tantos sofrimentos no panorama terrestres, de povos inteiros como a fome, o frio, a dor. Isso no campo material, né? Quanto ao espiritual, as dores são mais terríveis. Vejam só, o que causa nosso desequilíbrio sexual de outras vidas, né? E desta. Após desencarnar, o espírito usa a propriedade do perispírito, que modela formas, vê a imagem de sua própria mente. Por exemplo, a fixação sexual, né? Por exemplo, colocará diante do desencarnado pervertido formas, pensamentos por ele mesmo criadas, vivas, atuantes e exigentes. Olha o que acontece muitas vezes, e nós passamos para o outro lado, e muitas vezes não conseguimos nos libertarmos disso, e vamos sendo aqueles espíritos obsessores nesta área do sexo também, tá certo? Na ânsia frenética da satisfação sexual, procurará encarnados sintonizados com esse mesmo desejo. Em relações promíscuas, usufruirá do êxtase sexual, apropriará os fluidos desses infelizes relacionamentos. Então, além de eu ter feito tantas coisas aqui errôneas, eu vou passar para o outro lado e devido a esse desequilíbrio sexual, eu vou cair nessa tentação de dar a continuidade a isso, né? Então eu vou dar a continuidade, eu vou vir ser um vampiro, um sugador dessas energias e eu vou estar obsediando também essas pessoas. Estabelecida a obsessão, o encarnado, sem saber, passa a ser hospedeiro do obsessor, que raramente age sozinho, anda em bandos, tá? Para satisfazê-los, o encarnado torna-se um sexólatra. Suicídio indireto. Usare suas forças e compromete sua saúde. Não é verdade? Porque você vai estar na ânsia de tanto sexo que você vai ser com qualquer pessoa, né? E vai usar essa energia sexual para isso. Vai usar essa energia, né? Para uma coisa mais promíscua, para uma coisa mais baixa, né? Então essa energia começa a se ser densa, baixa, tá? Não há mal que dure para sempre, graças a Deus, né? Após anos, arrependimento ausente, forças superiores agirão corretivamente e bondosamente, sustando a continuidade desses procedimentos, né? Vamos lá. Passamos então para a página 97, tá, gente? Vamos para a página 97. Compulsoriamente serão convocados à reconstrução de suas existências, independentemente de sua aprovação. Ah, eu não quero isso. Não tem querer, né? Reencarnarão em condições tais que o refazimento se inicie. Gratos à dor sempre como mestra, jamais como punição,
habitará com eles talvez por várias reencarnações, né? Então são aquelas pessoas que vêm com essas dores sem fim, com doenças e mais doenças, morre de câncer, disso, daquilo, e volta e vem mais doença. Então está reparando o mal que fez. Está condicionando o perispírito ao equilíbrio, né? A humanidade toda será mais feliz quando entender que sexo, amor e responsabilidade são inseparáveis. Não tem como, né? Aí então haverá, além do prazer físico, concessão divina, um prazer muito maior, o êxtase das almas, com as energias sexuais, criando também o bem comum, opção humana. Então, o que acontece, né? Aí nós vamos vir e vamos ser aqueles irmãos que vamos estar condicionados a uma vida, né, de arrebatamento espiritual, de condicionamento espiritual, né? E a gente vai estar na fase da caridade, ajudando, auxiliando, muitas vezes orfanatos, asilos, né? Então a gente vai estar sempre operando dessa forma, usando essa energia sexual, né? No prazer, no novo prazer, né? Porque esse gozo, esse prazer, ele se dá por diversas formas, tá? Então vamos lá. Energia sexual e o efeito Poltergeist, né? Então vamos lá. No começo do século, pesquisadores como César Lombroso, Enrico Morselli e Edward Carrington falaram sobre a possibilidade de a maturação das energias sexuais estar ligadas aos fenômenos como os de Poltergeist. Haja vista a influência das glândulas endócrinas e sexuais sobre a vida psíquica das pessoas. Um momentinho. Então, né, a gente sabe que o fenômeno Poltergeist, né, são manifestações físicas praticadas por supostos espíritos, né? Então a gente vai ter como, vamos lá ver como isto ocorre. Seriam energias sexuais mal canalizadas? Como educar o médium nessa circunstância? Então, aqui o que está dizendo, né? Falaram sobre a possibilidade de a maturação das energias sexuais estar ligadas aos fenômenos como os de Poltergeist, né? Então, vamos lá. Divaldo Franco nos explica assim. Temos observado nas experiências de Poltergeist de apedrejamento, de combustão espontânea, de objetos que se deslocam, que existe sempre próximo ou nos arredores um adolescente, né? Nesse momento da puberdade, quando as energias sexuais começam a compor os órgãos anexos, há naturalmente uma força que eclode no indivíduo e que os espíritos levianos, inimigos de outras vidas que os assessoram, se utilizam. Conhecemos pessoas nas quais elas cravam agulhas, alfinetes e dão cortes ou escrevem palavras, fazendo as pessoas nas quais fazendo a epiderme sangrar, imprimindo ali os fenômenos de Poltergeist, muitos dolorosos graças ao seu passado delituoso e a energia liberada. A terapêutica essencial é atender a esses jovens com o passe de imediato, com a evangelização, e à medida que vão passando de puberdade para uma outra fase, o amadurecimento mental, a disciplina sexual, o controle das suas energias genésicas, porque nada se perde na natureza. O organismo é um laboratório, né? E o orgasmo que não é exteriorizado, por esta ou aquela impulsão de um relacionamento, o organismo libera espontaneamente durante o sono ou é transformado em energia de outro conteúdo, tá certo? Contou-me Chico Xavier
como os espíritos o ajudaram a transformar as suas energias sexuais em forças para a psicografia, né? E depois que ele me contou uma bela história que lhe foi narrada por Emmanuel, numa simbologia muito bonita, aprendi também a canalizar as forças sexuais para que me desse potência de voz, me ajudasse em outros ministérios. Então, para a gente ver o que essa energia sexual pode nos conduzir. Chico, ele teve uma missão, né, de levar o espiritismo, de trazer as notícias, de expandir, né, para a gente ter, né, mais aceitação dentro do espiritismo, entender melhor o espiritismo. Então, ele claro que tinha vida sexual dele, né, mas o que eu fazer com essa energia? O que eu posso fazer com isso? Que talvez se deixar perturba, não é verdade, gente? É perturbado, né? Então, dá perturbação. E tanto que serviu para Divaldo, que Divaldo também pediu, né? Então, como que eu poderia fazer isso? Então, quando a gente se entrega a um trabalho, né, que a gente não tem nossa vida sexual, ela tão aflorada assim, né, com um parceiro, com alguém, né, a gente acaba trabalhando mais isso, né? E se a gente não trabalha direito, né? Se a gente não tem prazer em fazer algo, a gente acaba, essa energia ela acaba nos trazendo realmente problemas. E que a gente vai ter que despender ela de alguma forma, né? Então vamos lá, o que a gente pode aprender mais um pouquinho sobre isso, né? Então, a história, né, que o Chico contou, que ele pediu, né, para as suas forças para a psicografia, que ajudou muito, que era um prazer, né? O Dr. Jorge Andréa dos Santos escreveu um livro admirável que se intitula Forças Sexuais da Alma, em que há uma canalização muito boa, porque as glândulas endócrinas são fundamentais à nossa vida orgânica, psicológica, psíquica. E essas energias bem canalizadas, que os esoteristas costumam chamar de Kundalini, né? Kundalini. A serpente eleva a potência vibratória para o cérebro, a fim de vitalizar o órgão cerebral. Esse exercício mental poderemos fazer através da meditação. Não me refiro à meditação transcendental exclusivamente, mas pela reflexão, pela disciplina do pensamento, porque os nossos órgãos sexuais atendem aos apelos da nossa vida mental, né? Como eu falei, se a gente começa a pensar, a idealizar, a ver revista, a ver, né, um filme mais chamativo, a gente vai atiçar o nosso cérebro e vai querer estar vivenciando aquilo, né, que está acontecendo. E quando por acaso se manifestam extemporaneamente, estamos sob distúrbio de comportamento. Daí as forças sexuais são muito importantes para o exercício da mediunidade, que as podem gastar sem qualquer prejuízo, né? Então, a gente tem que meditar realmente, a gente tem que colocar nosso pensamento em equilíbrio, né? A gente tem que ler mais coisas mais saudáveis, mais salutares, ver filmes mais saudáveis, mais salutares. Já pensou? Você passa todos os dias vendo filme pornô, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com a sua mente? O que você vai atrair, né? Porque quando o pensamento está em ação, ele faz formas pensamentos. E essas formas pensamentos, ela vai estar livre para todo mundo ver, do lado espiritual. E a gente atrai, tá certo? Quando as pessoas têm uma vida sexual saudável, eu me refiro a um casal, tá? Um casal. Há parceiros que vivem com dignidade, em castidade moral, porque não é o intercurso sexual que desgasta o funcionamento dos órgãos ou perverte o indivíduo, mas a mente viciada que lança toxinas na intimidade das glândulas sexuais. Olha isso, hein? Desarmonizando-lhes o equilíbrio e gerando distonias emocionais, né?
que é aquele por sexo, que chega que é esposa de qualquer jeito, e se a esposa não dá, acaba sendo com uma com outra, porque a esposa não está fazendo papel, que ela tem que fazer o papel, né, de esposa, chegar às obrigações, né, não é assim? Logo, um perfeito equilíbrio psicofísico. Existem também os hormônios da ternura, o orgasmo do amor psíquico, né, o êxtase. Nos êxtases de Santa Teresa, São Francisco de Assis, de outros, o organismo tinha descarga de orgasmos como é natural, porque o corpo físico ainda, na página 98 agora, é animal, é constituído de instinto, não tem como você ver uma cena ou alguma coisa que você não vai sentir prazer. Não tem como, né? Então, no momento da elevação e do êxtase, por isso que a gente tem que se elevar, meditar bem, né? Que a gente consegue chegar a esse equilíbrio também de êxtase, de gozo, de prazer, né? A felicidade é tanta, né? O corpo reage conforme a sua constituição. Com as glândulas de secreção externa, podemos canalizar essas energias com resultados muito saudáveis para a nossa permanente vitalidade, né? Então vamos lá. Podemos utilizar um pensamento de Buda para exemplificar. Se tomarmos uma vela, acendermos o pavio em uma sala fechada, o combustível que mantém a chama demorará. Digamos, 8 horas até acabar-se. Se abrirmos uma janela que canalize um vento, o combustível suportará talvez 4 horas. Porque tem vento, né, gente? Daquele vento ele não vai... Se acendermos a vela nos dois extremos, o combustível não durará 2 horas. O que vale dizer? Quando gastamos o combustível com energia, nós lhe multiplicamos o tempo de uso. Correto? Quando consumimos demasiadamente, desperdiçamos energia e naturalmente se acaba, sem que tenhamos uma ideia de tempo. Os médicos que exercem saudavelmente a sua faculdade devem ter equilíbrio, disciplina, educação sexual, como devem tê-la moral no sentido genésico, tá? Geral, porque não adianta controlar o aparelho genésico e falar da vida alheia, né? Não adianta. Ter ódio e guardar ressentimento, porque tudo isso vai para o organismo, tudo isso desgasta o organismo, né? E guardar ressentimento. Conheço pessoas muito bem educadas sexualmente, sabe? Mas portadoras de ressentimentos terríveis, de inveja impiedosa e que adoram crucificar o próximo dizendo: eu vivo com pureza de alma, que também é conflito psicológico, mediante o qual a pessoa projeta a imagem do que não tem coragem de fazer e exibe a falsa pureza como mecanismo de projeção do ego, né? Então, eu tenho vontade de fazer aquelas coisas, mas eu sou pura, eu não faço aquelas coisas, mas o meu pensamento gostaria que fizesse. Então, eu ainda tenho aquilo dentro de mim, concorda? Então, as forças genésicas devem ser muito bem canalizadas, como todas as nossas energias, com finalidade edificante, né? Então, é tudo um contexto, né? Minha moral, tanto moral na vida sexual, quanto moral normal, minha moral, né? De atitudes, de ações, para mim tem um equilíbrio, não é verdade? Fixação ou avaliação. A condição ideal para a prática equilibrada do sexo é numa união permanente, o casamento. É responsável e que tenha como laço firme a unir o casal
o sentimento, né, gente? É o sentimento, não é verdade? Segundo Celso Martins, no livro Sexo e o Amor em Nossas Vidas, o sexo é apenas um meio para o corpo perecível. O amor é o fim grandioso, fim como alimento do espírito imortal, né? Quando amarmos não somente a família de sangue, amarmos também as demais famílias em humanidade, veremos nesse dia todas as criaturas dignas de afeição. Aí então o mundo não conhecerá a miséria, não conhecerá a miséria do menor abandonado ou da prostituição, tampouco existirá o celibato egoístico, também tem isso, nem a discórdia dos lares em desalinho. Porque a família terá como apoio e como base, como inspiração e como bússola, o amor que nasce da vivência das leis de Deus. Observação de Divaldo Franco. O sexo sempre foi livre e deve ser livre. Portanto, não devemos concordar com a promiscuidade e a vulgaridade com que ele é exercido, mas a liberdade com responsabilidade, mediante a consciência da sua finalidade. Hoje, a mente das pessoas está no sexo, é a cabeça sexual. Depois da Revolução Sexual dos anos 60, o sexo saiu do aparelho genésico e foi para a cabeça. Só se pensa, fala, respira sexo. Criou-se o mito que a vida foi feita para o sexo e não o sexo para a vida. Não é verdade? Né? Aconteceu muito isso. Então vamos nas conclusões, o término dessa lição maravilhosa. Para finalizar, recorremos novamente a Emmanuel. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Muitos de nossos erros imaginários são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilhamos um dia. Será justo sintetizarmos? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade, né? Então a gente tem aqui abençoai e amai sempre, né? Na página 99. E nós temos aqui, né, gente, encerrando a lição, que tudo é feito pelo equilíbrio, né? Tudo é feito pelo amor, né? É aquele negócio, se eu não me respeitar, quem vai me respeitar? Não é verdade? Eu tenho que me dar o respeito, porque aquela pessoa que não vai me respeitar, ela nem vai se aproximar de mim. Porque a partir do momento em que eu senti que aquela pessoa já não me serve, já não fica, né? Não tem como ficar. Então, a gente tem que verificar tudo isso, né? Muitas pessoas acabam não tendo amor, tendo a paixão, ou gostando mesmo, né? Tem pessoas que falam, a gente se dá bem na cama, então tá tudo certo. Não, gente, não está certo. A gente tem que dar-se bem em tudo, né? A gente tem que dar-se bem na vida de um casal, numa família. Eu tenho que mostrar respeito aos meus filhos, né? Eu tenho que mostrar respeito à minha esposa, ao meu esposo. Eu tenho que mostrar respeito, e ele também a mim, né? Então a gente tem que se fazer respeitada, né? Às vezes a gente faz as coisas por obrigação e o marido tá achando que você está fazendo por prazer, você não está fazendo por prazer. E a sua vida começa a ir para um abismo sem fim, né? Então sentam-se, conversam-se, e se você vê que não tem conversa e você está fazendo por onde, gente, infelizmente tem que sair dessa relação, senão vai piorando as coisas. Você se sentindo infeliz e ele só querendo sexo, porque para ele tá tudo bem, né? Chegou em casa, tem uma esposa lá à disposição dele, então tá tudo bem. E não é assim. Então tem que ser conversado, tem que ser esclarecido, tem que ser falado, tem que ser imposto. Você também tem que ter o respeito por você.
E você tem que se dar o respeito por você, né? Então, se o relacionamento já está indo por esse caminho, não existe relacionamento. Não existe um casamento, né? O casar, o companheirismo, o estar ali com o outro, né? Então temos que verificar tudo isso. Nós não viemos aqui só para sexo, né? Nós viemos para muitas outras coisas. O aprendizado em tudo, né? Não em uma coisa só ou ficar naquilo somente. Então é isso que eu passo para todos vocês. Se respeitem, né? Se dê o valor, não é verdade? Às vezes a gente quer tanto uma pessoa e a pessoa começa a ver que realmente a gente está afim dele e ele não está afim da gente, só quer realmente ter o prazer com a gente, e a gente continua naquela relação insatisfeita, infatigante, porque eu quero aquela pessoa, porque eu acho que aquela pessoa me faz bem. Para, se dê o valor, se dê o respeito, aí sim sua vida vai modificar, aí sim tudo vai mudar, tá certo? Conversam, se sentam, se conversa, responsabilidade, tem um montão de coisa, tá? Então vamos lá. As referências sobre o estudo foi dos livros Sexo, Sublime Tesouro, Eurípides Kuhn, Saúde e Espiritismo pelo AME, Concepção Holística da Sexualidade, Sexo e Amor em Nossas Vidas por Celso Martins, Mediunidade e Encontro com Divaldo, Energia Sexual e Potengars, Evolução em Dois Mundos, Franciscano Xavier, Vida e Sexo, Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, tá certo? Então é isso, gente. A lição está terminando, né? E vamos assim encerrando com a graça de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Vamos analisar todo esse estudo que é muito importante em nossas vivências, em nossa vida, e o que damos valor, né? O que vamos levar daqui, né? Então é um estudo bem legal, bem bacana, e tem esses outros livros, Sexo e Amor, Sexo e Amor, Vida e Sexo. Vem aí e procure se instruírem mais, tá bom? Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade maravilhosa, ao Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais essa oportunidade, aos mentores e amigos que estão conosco. E fiquem na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, gente.